Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem? Faz um tempo que eu estou devendo para vocês essa aula sobre teatro simbolista. A gente não conseguiu abordar no nosso tempo durante a aula, então agora eu vou gravar esse vídeo para que vocês entendam como ele funciona. Antes da gente começar, quero que vocês assistam um trecho de uma peça do Maeterlinck chamado Pássaro Azul. Talvez seja uma das peças por excelência do simbolismo. Para vocês entenderem, conta uma história um pouco fantástica de duas crianças que viajam por vários reinos à procura do fabuloso pássaro azul. É uma peça cheia de simbolismos, afinal, ela é simbolista, e deem uma olhada como essa é uma dramaturgia que vai romper com todo aquele teatro realista e naturalista que estava desenvolvendo ali no Ocidente, tanto no Brasil quanto na Europa. Nós vamos falar mais especificamente sobre essas diferenciações. Par là, vers le grenier. Il est possible que l'oiseau se cache sous les souvenirs. En tout cas, c'est une chanson qui va bien grenier. Bien sûr, il pense à ça, car je me sens toujours et je l'ai fourni dans le E aí, gostaram? Intenso, né? Às vezes fica até um pouco complicado você entender o que de fato está se passando. Como a gente pode ver aqui no Pássaro Azul, quero falar com vocês primeiro desses aspectos que são aspectos próprios dessa cenografia. Então, reparem no cenário. Ele é o cenário tradicional? Não, né? Olha como ele é super indeterminado. Durante esse trailer, a gente pôde perceber que não dá para dizer qual que é o tempo em que isso se passa, ou qual que é o lugar que isso se passa. É diferente, por exemplo, de Édipo Rei, né, a grande tragédia. Você sabe que se passa em Tebas, de determinado horário até determinado horário. No simbolismo, o tempo e o lugar são altamente indefinidos. Isso que causa essa atmosfera de sonho, uma atmosfera bem onírica e muito intimista. É como se tudo estivesse no campo da alegoria, do simbolismo. Tem muito aqui daquelas investigações também sobre a psicanálise, né? Essas crianças procurando o pássaro azul talvez sejam as etapas do nosso desenvolvimento, mas cada uma dessas interpretações fica a cargo do espectador, que tem toda uma carga de subjetividade e que vai dar uma definição ou vai dar uma interpretação para essa obra com base no seu intimismo. Além disso, reparem como o espaço cênico ele depende muito da iluminação. Imagina que são vários poetas, esses poetas estão conversando e eles dizem: eu queria que o... Tá batendo a porta aqui, cara. Eu queria que o público compreendesse qual é a sensação, qual é a atmosfera que eu estou pensando durante o poema. E muitas vezes esse espaço ele não fica ainda muito plenamente determinado. E aí um deles olha e fala assim: você percebeu como que o teatro está cheio de luzes? Por que você não faz uma peça de teatro que dê conta dessa sensação, dessas angústias, desses ambientes que você tenta causar na sua poesia? E é justamente o que Maeterlinck faz, que é o principal dramaturgo francês e todos os outros simbolistas, né, aqui no Brasil também. Então, as paisagens geralmente são escuras, são indeterminadas, você não sabe se está no ambiente interior, se está no ambiente exterior. Muitas vezes são lugares completamente fantásticos, indeterminados, e às vezes essas paisagens são sempre isoladas, ou às vezes sempre, né? Mas essas paisagens muitas vezes são isoladas e até hostis aos seres humanos, como se fossem riachos, cachoeiras, lugares distantes, por exemplo, da cidade. E para esse aspecto sinestésico, a luz vai ser muito importante. Falou em teatro simbolista, falou dessa manipulação revolucionária da iluminação cênica. A ideia é que aqui o azul, né, ele é muito simbólico, ele é muito próprio desse ambiente interior das personagens. Cada luz que vai ser projetada aqui nessa iluminação, ela vai refletir todo esse simbolismo
e esse ambiente interior de cada personagem. Então a luz ela vai corresponder ao subjetivo de cada uma dessas personagens. Ficou claro? Vocês perceberam que essa é uma peça em francês, né? O teatro simbolista ele vai surgir na França e vai ser escrito por poetas. Então você tem uma musicalização da fala que é muito intensa. Todas as falas são pensadas na mesma versificação do poema. Você tem um impacto e às vezes elas são declamadas até de forma monótona, como se o espectador ele ficasse num transe assistindo a esses espetáculos. Quero mostrar para vocês mais um trecho de uma peça do Maeterlinck que eu estou apaixonada, se chama A Intrusa. A Intrusa conta a história de uma intrusa. Esse é um título super objetivo, mas ele só faz sentido, talvez, no final da peça. Nós estamos diante de uma família, e essa família está apreensiva porque a mãe está em outro quarto, e a gente não vê o quarto da mãe em nenhum momento, e ela está muito doente porque ela acabou de parir, e o médico está indo fazer uma visita para ela. A família fica nessa sala discutindo muito tempo com uma angústia muito significativa, sem ter notícia, sem saber direito o que está acontecendo com a mãe. E o avô, que é um personagem cego, ele sente toda hora a presença de alguém, a presença de uma intrusa. E fica muito tempo nesse espaço indeterminado e no final a gente sabe que a mãe faleceu e que provavelmente é ela a intrusa que estava ali no espaço cênico. Percebam, existe o espaço que se apresenta a nós, que é esse espaço da família reunida na sala de jantar, que é o espaço cênico. E existe aquele espaço extracênico, que não está em cena e que é só referido na nossa imaginação, que é o caso do quarto onde a mãe está. Com isso, a gente pode chegar em algumas características assim do teatro simbolista. Primeiro que a gente pode perceber que um dos principais nomes é o Maurice Maeterlinck, né? É o dramaturgo dessas duas peças que eu comentei. No Brasil, o principal dramaturgo é o Roberto Gomes. Falando sobre a temática desse teatro, se a gente pega, por exemplo, o teatro naturalista, o teatro realista, geralmente não sempre, né? Essa estrutura clássica do teatro, ela é dividida em começo, meio e fim. Aristóteles já falava que uma boa peça precisa ter uma unidade de enredo, precisa ter um começo, um meio e um fim. O começo é aquilo que vem antes do conflito, o meio é aquilo que acontece depois do começo e antes do fim, e o fim é aquilo que fecha toda a narrativa. Se você tiver alguma parte da história que não influencia no começo, no meio ou no fim, ela está fora dessa unidade, portanto ela não deveria pertencer. Vocês já assistiram algum filme em que parece que no meio do filme eles fazem uma quest, uma busca, que não leva a nada? E você fala assim, por que eu assisti essa cena? Ela não contribui em nada para a história. Isso é uma peça de teatro mal escrita, segundo Aristóteles. E o simbolismo, ele vem quebrando com essa lógica da unidade de enredo. Por quê? Não existe uma intriga tradicional. Você não consegue falar assim, a história da intrusa tem o começo, meio e o fim. Em vez de você ter um enredo de sucessivos acontecimentos, os simbolistas substituem isso por uma atmosfera. E aí, em vez de você ter esses personagens que acontecem os conflitos, você tem um conflito existencial, um conflito de angústia. Então, é só uma atmosfera de tensão e de expectativa que se dá durante esses acontecimentos. Como eu falei, a interpretação dessa obra é uma interpretação subjetiva. Você não tem uma interpretação óbvia para todos esses acontecimentos. Depende muito daquilo que o espectador entende a partir desses efeitos sinestésicos. E os personagens? A intrusa, o avô, o pássaro azul, você não sabe exatamente o que esses personagens são. Eles são muito indeterminados. E às vezes, eles são inclusive ausentes. Vejam, a mãe, ela está completamente ausente. Ela é a protagonista, talvez, o elemento chave
de todo esse conflito, dessa tensão, mas ela sequer aparece. É muito comum no simbolismo que se fale de personagens que não estão no espaço cênico, justamente para criar essa atmosfera de tensão e para dar para esses personagens um caráter mais alegórico. Perceba, se eu tenho um teatro naturalista, um teatro realista, geralmente ele vai falar de uma nação específica, de um acontecimento específico, ou fazer críticas sociais ao sistema de colonização brasileiro, né? É sempre um tema definido, com espaço, com lugar. No caso do teatro simbolista, eles não vão fazer denúncia social, eles não vão discutir aspectos contemporâneos, eles vão buscar aqueles temas que são universais para a humanidade, que dizem respeito às angústias existenciais, essas imagens imaginadas, tudo a partir de sugestão. Então, os personagens indeterminados, os personagens ausentes, eles dão conta de falar dessas temáticas universais e indefinidas. O teatro simbolista, do Roberto Gomes, é sem dúvida um dos maiores presentes da nossa dramaturgia. Ele esteve esquecido por muito tempo e agora ele vem sendo cobrado. Ele caiu na última prova da UEM, agora em 2019. É uma coisa bastante inédita para as provas e espero que caia mais, que a gente estará preparado. Não é? O Roberto Gomes, ele é um dramaturgo que vai escrever no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Mais ou menos onde na literatura a gente fala do pré-modernismo, que é essa semana de 1922. Ele vai escrever de 1910 até 1919, onde tem a principal peça dele, A Casa Fechada. A gente tem que pensar que esse é um contexto histórico muito importante para o Brasil, né? O comecinho da nossa república, é o finalzinho da escravatura, a gente vai ter um caos no Brasil, né? É o começo da nossa república e a gente já está submetido em grande parte a todo esse controle dos militares. No Brasil, o simbolismo ele está consolidado principalmente na dramaturgia do Roberto Gomes. Ele vai ser um escritor, um dramaturgo que vai escrever no Brasil aqui no final do século XIX, começo do século XX. As principais peças dele são de 1910 a 1919. Na literatura, isso seria o pré-modernismo, né? Porque foi antes da semana de 1922. Bom, nós temos aqui um dramaturgo excepcional que vai dá muito conta desse contexto histórico que ele vive. Se a gente está falando do comecinho do século XX, é quando a nossa república acabou de ser instaurada, mas já está sob o domínio dos militares, né? Que tipo de república é essa? É o fim da escravatura. Então, nós temos um contexto de muito desajuste econômico e político, e principalmente de um choque cultural. É o invento do cinema, da fotografia, do telefone. E o Brasil, de modo geral, tem um contato muito próximo com a França, principalmente o Roberto Gomes. A mãe dele é francesa e ele estuda na França a maior parte da sua juventude. E ele vai ser responsável por tentar modernizar esse nosso teatro brasileiro, trazendo essas características simbolistas para o nosso drama. Até então, no Brasil, o que a gente tem? Nós temos um teatro naturalista, de denúncia social, e uma comédia de costumes, que vem lá daquela herança do Molière. Lembra que eu falei que o Brasil faz bastante essas comédias de costume? Pois bem, ele vai romper com essas tradições aqui no nosso teatro. Se o Roberto Gomes fala de alguma coisa, ele fala do absurdo que é o amor. A temática amorosa é a principal e ele vai falar as angústias dessa temática. Em torno do... uma citação para vocês. O Costa diz que o teatro de Roberto Gomes está construído sobre o tema exclusivo do amor. É em torno dele que giram os personagens, seus desejos, suas lutas e frequentemente a sua derrota. A derrota é muito importante para o teatro simbolista, porque afinal ele reflete as angústias dessa época, né? Você vê no drama simbolista muito essa noção da impotência do homem diante da modernidade, diante da massificação das grandes cidades. Por isso que é sempre um teatro sobre situação e não sobre ação. O tema mais comum do simbolismo, e aqui também no Roberto Gomes, vai ser esse homem que é completamente entregue ao seu destino. Ele não tem salvação, ele não tem resistência, não tem um conflito que seja responsável pelo desenvolvimento aí desse drama. Essas personagens, elas não têm controle sobre a sua vida, elas são incapazes de controlar qualquer história, e a única coisa que resta a elas é esperar a morte, seja delas mesmas ou de alguém próximo. O homem, a mulher aqui, é sempre um impotente, um inanimado.
E por isso que o silêncio vai ser muito eloquente nas obras do Roberto Gomes. O diálogo que se trava, às vezes, entre as personagens, muitas vezes não dão conta dessa angústia e desse absurdo que é viver a vida. Então, mesmo quando os diálogos ocorrem, às vezes eles são meio nonsense mesmo, ou muito fúteis. E o silêncio, a ausência de diálogos que sejam relevantes para entender o que está acontecendo, salta aos olhos. E às vezes até mesmo o silêncio mesmo, de ninguém falar por muito tempo. Vamos falar sobre alguns teatros, principalmente um aqui do Roberto Gomes, que é A Casa Fechada. É justamente essa peça que está aparecendo para vocês. Olha como começa A Casa Fechada, que foi escrito em 1919. Essa é a rúbrica do Roberto Gomes de como se deve ser a primeira cena. Uma rua tristonha. No centro, ao fundo, um lampião perfila-se diante de uma árvore raquítica. A rua é vista em diagonal, 6 horas da tarde. Todo o ambiente em que vai se passar, esse ambiente cênico, ele vai ser o crepúsculo. Então, a luz que vai incidir sobre esses personagens vai ser muito importante. E o crepúsculo, ele é muito esse não lugar, né? Esse não espaço, não é nem dia nem noite. Por isso, essa indeterminação do horário, embora ele fale que sejam 6 horas da tarde. Nessa peça, A Casa Fechada, não tem ação nenhuma. O que acontece? Todos os moradores, ou grande parte deles, se aglomeram na frente de uma casa fechada, na qual não sai nenhum som. E tudo que eles fazem é pensar e imaginar o que está se passando dentro dessa casa. A protagonista, Maria das Dores, sequer aparece. E tudo que a gente vê são esses personagens fúteis discutindo sobre o comportamento dela. Sabe-se que ela traiu o marido e que o marido descobriu e que ela provavelmente vai embora e vai pegar o próximo trem. Enquanto esses personagens se aglomeram e esperam que a das Dores vá embora, apenas surgem esses comentários banais, julgamentos muito cruéis, sabe, da vida alheia. Poucos simpatizam com ela. E aí aquele medo também da violência doméstica, dessa relação conjugal, a gente não sabe o que está se passando lá dentro. Lembra aquela ideia do espaço cênico, do espaço extracênico, e o espaço extracênico sendo mais importante? A relação da figura ausente, né? A protagonista aqui, ela não tá. Embora a protagonista ela esteja nos diálogos ela seja muito importante para o foco dramático, ela está fora de cena. E é por isso que o silêncio também é muito importante. O silêncio das dores, o silêncio dessa casa. A gente vê muito que enquanto do lado de fora a palavra é cruel, sentenciosa, o silêncio dessa casa ele é muito doloroso também. E vejam que já na rúbrica ele coloca vários elementos no cenário. Gente, no simbolismo, nenhum elemento que está no cenário é um elemento meramente decorativo. Ele sempre está ali para exteriorizar alguma visão, para sublinhar algum efeito, né, para desempenhar algum papel nesses acontecimentos imprevisíveis. A interação da luz e dos sons sempre provocam essas sugestões e uma correspondência entre o ambiente físico e espiritual. Por que ela não diz, né? Ai, adiante, Geraldinho! Fui chegando de mansinho, até a janela que tinha ficado entreaberta, e espiei lá para dentro. Gente, estava o Matias com os olhos assaltados, agarrado à mulher, torcendo-lhe os braços e batendo-lhe com a cabeça no chão. E ela gritava! Nem um pio. Ela não queria acordar os filhos. Ai, ora veja! Me parece que todas as noites, quando o Matias estava adormecido, ela ia devagarinho abrindo a porta da casa. Sabem que de dia ela não podia sair, mas de noite... Beleza, gente? É isso, então.